quando você começa a olhar para você e perceber quais são as características que eu tenho, quais são as fortalezas que eu tenho, que me torna único, que não tem ninguém igual a mim, é isso que vai realmente te levar a ter esse contato diferenciado com as pessoas e ter uma liderança diferenciada. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Eu sou Érica Guerra e eu transformo gestores em líderes altamente requisitados pelo mercado. O nosso episódio de hoje eu vou falar sobre como você pode encontrar o seu diferencial. E eu vou falar do diferencial não do ponto de vista competitivo, mas do ponto de vista de olhar para si, de encontrar quais são as suas características mais marcantes, o que faz de você ser único. Qual é esse diferencial? Você já parou para pensar que existe algo que é único em você, que ninguém mais tem? Às vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente não reflete sobre essa unicidade que nós temos. E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então, vai ser um encontro muito diferenciado para você encontrar esse diferencial. Então, vai ser um encontro muito importante. Estou muitíssimo animada. Então, já pega aqui o link, compartilha com quem você sabe que precisa desse conteúdo e que com certeza vai se beneficiar desse aprendizado e vai usá-lo para aprender cada vez mais. Então, já clica aí, já compartilha, já chama mais pessoas para participar aqui com a gente desse bate-papo, que vai ser muito especial hoje. Quando nós falamos de diferencial, e olha que interessante, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história e de como foi meu desenvolvimento, como foi a minha transformação. Como que encontrar o meu diferencial fez toda a diferença na minha atuação como líder. E eu fico, assim, muito lisonjeada, muito feliz de poder compartilhar essa história com vocês, porque era uma história que eu não compartilhava muito. E foi o que me fez realmente perceber que havia esse diferencial. E não é só em mim, são em todas as pessoas. E quando a gente não percebe esse diferencial, a gente não consegue tocar o coração das pessoas. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Eu quero compartilhar um pouco com vocês da minha história, começando, só para dar um pouquinho de contexto, eu sou formada em administração e eu também tenho mestrado em administração, e a minha carreira toda foi na área de recursos humanos. Então, mesmo antes de eu me formar, eu já comecei a atuar em RH e eu me formei em 2007. Então, desde lá, eu entrei na área como estagiária e fui crescendo e me desenvolvendo. Então, eu era estagiária, virei assistente de RH, depois analista júnior, analista pleno, analista sênior, que é uma carreira natural dentro das grandes organizações. Quem está aqui que conhece um pouco desse modelo, sabe como funciona, né? Quando, né, eu estava como analista sênior, eu havia mudado de empresa, eu atuei nessa posição como consultora de RH sênior durante 2 anos, mais ou menos, eu fui convidada para participar de um processo seletivo para assumir uma posição gerencial e eu passei no processo e fui promovida. Que alegria, né? Fui promovida a gerente. Fiquei muito feliz que eu havia crescido na carreira. E quando eu assumi essa posição, na minha cabeça, seria uma transição muito tranquila. Por quê? Eu já sabia o que era ser líder do ponto de vista teórico. Eu já ensinava as lideranças, eu ajudava eles, né, nessa transformação. Inclusive, alguns já tinham me falado que se tivessem tido meu apoio ali, meu atendimento como consultora antes, eles seriam melhores líderes. E isso me dava a certeza de que eu era uma boa líder, né, entre aspas. E isso me fez acreditar que eu seria já uma boa líder. Só que não, né? Uma coisa é saber na teoria, outra coisa é saber na prática. E quando eu assumi a posição gerencial, é que eu comecei a perceber que é muito diferente você ser líder na teoria, saber ensinar as pessoas e ser líder de verdade. E eu me dei ali com as primeiras dificuldades de dar um feedback, de ter conversas assertivas com as pessoas, de fazer uma avaliação justa, né, de realmente levantar todos os elementos para ser justo na avaliação, de admitir
né? Para mim era tão simples fazer uma admissão, e quando eu fui admitir uma pessoa para o meu time, eu vi o nível de dificuldade que era de encontrar uma pessoa para fazer parte do meu time, né? E para fazer um desligamento, eu lembro o primeiro desligamento que eu fiz, eu nem dormi à noite, preocupada com o que eu ia falar, como ia ser a conversa, como a pessoa ia reagir, como eu ia conduzir essa conversa. Ou seja, são dificuldades que todos os profissionais em posição de liderança têm, que eu tive, que você também tem, né? Às vezes de lidar com um assunto mais difícil, de abordar uma situação que a pessoa errou, né? E eu via que a forma como eu abordava afastava ao invés de aproximar. E eu comecei a ver a real dificuldade da posição, a real dificuldade em ser líder. E o que eu trouxe nessa bagagem, né? O que tinha me levado até ali para ser promovida foi meu trabalho, foi ter trabalhado muito. E eu sempre trabalhei muito e eu tive o trabalho como valor para mim. Então, eu tinha esse esforço muito forte de trabalho. Então eu trouxe até aqui para vocês verem. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, algumas fotos, né, da época que eu estava, que a foto que a primeira encontro de liderança que eu participei como gerente, ficou registrado aqui, né, nas minhas lembranças. O nível de trabalho, eu viajava muito, então eu trabalhava de manhã até à noite, todos os dias. Eu rodava pelo Brasil, porque as unidades que eu atendia ficavam espalhadas pelo Brasil. Então às vezes saía de casa no início da semana, voltava só no final da semana. E eu achava que isso era suficiente. Eu achava que esse esforço, que trabalhar muito, que estar sempre muito ocupada era suficiente. E isso me fez entrar no automático, né? De todos os dias eu vou trabalhar, o que chegou aqui, a demanda que chegou eu vou fazer, né? E comecei a ir atropelando, trabalhando muito na urgência, na emergência, e as coisas acontecendo, e a sensação que eu tinha era de que o tempo me levava, né? A urgência me levava, e não eu controlava o tempo. Eu via que as coisas iam sendo atropeladas, quando eu via já tinha passado aquele tempo ali, eu não tinha usado o tempo da maneira que era necessário. E para mim aquilo estava correto, porque era a forma que eu tinha aprendido a trabalhar ao longo dos anos. Eu tinha aprendido a trabalhar, né, assim, trabalhar muito, né, eu vou trabalhar muito, é muito esforço. Aqui eu trouxe uma outra foto para vocês também, mostrando, né, eu fazendo aqui um treinamento com um grupo de líderes de uma unidade que eu atendia, falando sobre rituais de liderança, né, quais eram os rituais, como esses rituais funcionavam, enfim, aqui mostrando um pouquinho para vocês de como era essa rotina de trabalho. E aí, à medida, né, que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que haviam várias deficiências em mim que eu precisava desenvolver, que eu precisava realmente encontrar um outro caminho. E eu não sabia como fazer isso. Até que eu tive a primeira avaliação de desempenho. E aí, nessa avaliação, eu procurei um diretor que eu atendia e perguntei para ele, e aí, como foi a avaliação? E ele me disse assim, olha, vamos ali na sala conversar. E ele me falou que a avaliação do meu time não tinha sido boa, que minha avaliação de equipe não tinha sido boa como líder. E eu fiquei arrasada. Porque a sensação que eu tive era de que eu já tinha dado tudo, tinha oferecido tudo que eu tinha. Eu estava entregando tudo que eu podia, né? Questão de esforço, de envolvimento. Eu fiquei com uma sensação de impotência, de incompetência tão grande, porque eu achava que tudo que eu estava dando já era o suficiente, só que não era, né? Era necessário mais para realmente chegar neste lugar. E aí eu saí dessa reunião arrasada, e passei o final de semana inteiro assim em luto, pensando assim que não havia o que eu poderia fazer. E naquele dia, naquele final de semana, né, que eu fiquei em luto, eu pensei o que eu poderia fazer. E eu avaliei um pouco como eu estava, o que eu poderia entregar além do que eu já entregava, e naquele momento não havia o que fazer mais ou o que entregar mais. Eu fiz um acordo comigo mesmo. Falei, bom, se eu estou aqui, né, eu ainda tenho algo a fazer. E eu acreditei fortemente que o meu perfil, que o jeito que eu era, não era possível eu ser uma boa gestora de equipes. E eu fiz um acordo comigo mesmo. Falei, ó, eu tenho 1 ano para reverter essa condição. Se eu não conseguir, eu vou ter a convicção de que eu não nasci para ser líder, de que eu não tenho perfil para liderar, que eu não tenho perfil para ter o papel de liderança. E aí os dias foram passando, eu peguei a minha avaliação, eu analisei o que aparecia lá mais, foquei o que eu
queria mais desenvolver e que no meu entendimento fazia mais sentido, e eu foquei no desenvolvimento da equipe, em estar mais próximo, em acompanhar mais de perto, em entender as demandas do time, em realmente compreender o que acontecia comigo, como eu compreendia a situação, o que estava mais alinhado, o que não. E eu fiz um trabalho de imergir mesmo, né, em mim, em entender o que era importante para mim. E aí os meses foram passando e aí eu comecei a ver algumas diferenças. Eu comecei a ver alguns retornos do trabalho que eu estava fazendo, até que teve um encontro de liderança da equipe que eu participava. E nesse encontro foi entregue uma carta para as lideranças. Os times haviam escrito uma carta e entregado para suas lideranças e eu recebi a minha carta. E quando eu recebi essa carta, foi quando eu tive a convicção, a certeza de que eu estava no caminho certo do desenvolvimento da liderança. E essa carta me tocou tanto, porque era a certeza, a convicção que eu precisava de que eu estava no caminho certo e de que eu poderia sim ser uma boa líder de pessoas, uma boa gestora de pessoas. E olha só o que dizia na carta. Aqui tá, na apresentação tá um pouquinho pequeno, mas eu vou ler alguns pedaços para vocês compreenderem o que isso significou para mim. Era uma carta da minha equipe, né? E dizia assim: foi desafiador escrever sobre você. Conseguimos pensar em tantas características importantes e lindas que você tem nas suas marcas registradas e ainda no que a faz ser única para nós. Quando pensamos no seu legado, então, nossa, que missão. Você tem nos apresentado possibilidades de melhoria, de crescimento, de evolução pessoal, constantemente, sendo resiliente, mantendo equilíbrio e gostando de pessoas, do contato olho no olho, nas conversas, nos feedbacks pontuais, bem direcionados, na eficiência da gestão de todas nós e dos nossos processos e da maestria com que conduz as nossas rotinas. Reuniões, metas, encontros. Como é gostoso fazer parte de uma equipe tão unida e que tem uma referência de liderança exemplar. E depois vem vários outros pontos aqui que elas colocaram na carta. E foi essa carta que me deu a convicção de que eu havia encontrado o caminho, de que eu havia encontrado qual era a minha essência, que eu havia encontrado qual era o meu diferencial. E olha que interessante, né? O próprio sistema, ele faz uma cobrança tão forte em cima das pessoas e que ao invés da gente se sentir em desenvolvimento, se sentir crescendo, a gente vai se sentindo desvalorizado. E era como eu me sentia. Eu estava me sentindo desvalorizada, eu estava sentindo que eu não poderia ser uma boa líder de pessoas. E quando eu comecei a perceber que eu era única e que eu poderia sim desenvolver esse caminho e que eu poderia sim construir esse caminho onde eu poderia ser uma líder de pessoas que era reconhecida pelo meu time, eu encontrei qual era a liga, o que fazia realmente eu poder oferecer isso para o meu time, que era o que eu tanto queria, mas às vezes eu não sabia como fazer. Eu não sabia qual caminho seguir, né? Eu só sabia que eu não estava encontrando e que eu não estava conseguindo me conectar com as pessoas. E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Estão me acompanhando? Me conta aqui o que vocês estão achando, se vocês estão comigo aqui, se estão acompanhando. Fica comigo aqui que eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que eu descobri que fazem a diferença no desenvolvimento da liderança. Porque ao longo desse tempo, o que eu percebi, né, que assim como eu estava perdida e não sabia o que fazer para me desenvolver em liderança, existem muitos líderes, muitos profissionais em posição de liderança que também não sabem. E não sabem qual caminho seguir. E não sabem o que precisam fazer. E nós estamos vendo uma mudança de cenário no mercado muito forte. E essa mudança de cenário no mercado está exigindo lideranças que sejam lideranças que sabem desenvolver e fazer gestão de pessoas de forma efetiva, de forma humanizada. Não é só aquela gestão, né? Vou gerir metas, vou gerir processos, vou gerir projetos. Não é só isso. Além disso, é necessário engajar, motivar, direcionar as pessoas para um propósito. E como fazer isso? Como chegar nesse patamar de conseguir desenvolver as pessoas para um propósito, para um objetivo? É isso que eu vou te contar aqui para vocês. Então, fiquem aqui comigo até o final, tá bom? E aí, quando eu comecei a refletir um pouco do que eu havia feito, o que tinha dado resultado, aí eu comecei a ter consciência de quais eram os aspectos
que faziam a virada de chave. O primeiro aspecto que faz a virada de chave, anota aí que isso é muito importante para você, é o autoconhecimento. Então, a primeira dica que eu te dou para você trabalhar a sua liderança, mergulhe no seu autoconhecimento. Mergulhe em se conhecer, em compreender quem você é, compreender o que há em você. Você naturalmente tem uma força que está dentro de você, que é só sua. Não existe ninguém igual a você. Eu fiz uma live aqui que eu mostrei os estilos de liderança e mostrei o perigo de você se enquadrar nesse estilo de liderança. Você não precisa se enquadrar em um estilo de liderança. Você precisa encontrar a sua forma de liderar, que é o seu diferencial. E entender quais são as suas características mais fortes e quais são as suas fortalezas, vai te mostrar esse caminho. Tem uma metodologia que o Instituto Gallup de Pesquisa usa, que é pautado nas fortalezas. Tem algumas teorias que falam de trabalhar as fraquezas. Só que quando a gente trabalha as nossas fraquezas, isso faz a gente se sentir frágil, fragilizado. Então, quando você olha algo tão grande, né, olhando o modelo de liderança, nossa, olha esse modelo de liderança, sabe aquela imagem que a gente vê, né, os líderes todos felizes ali, sabendo o que está fazendo, sabendo o resultado que tem, né, você olha e fala assim, nossa, mas eu queria ser desse jeito e não consigo. Isso te deixa distante de onde você pode chegar. Quando você começa a olhar para você e perceber quais são as características que eu tenho, quais são as fortalezas que eu tenho, o que me torna único, que não tem ninguém igual a mim. É isso que vai realmente te levar a ter esse contato diferenciado com as pessoas e ter uma liderança diferenciada, encontrar esse potencial. E essa metodologia que o Instituto Gallup usa, eles reforçam a importância de encontrar as suas fortalezas e trabalhar justamente com que elas sejam o seu diferencial. Porque quando você encontra esse diferencial nas suas fortalezas, você se sente realmente potente. Você se sente forte para encarar qualquer desafio. Não quer dizer que você não tenha pontos de desenvolvimento, não é isso. Porque encontrando as suas fortalezas, você vai cada vez mais perceber o que você quer potencializar e continuar no seu desenvolvimento. E quando você ampara isso nas suas fortalezas, você continua o trabalho vendo que você pode, que você é capaz, que cada dia você pode trabalhar mais e mais no seu perfil para você encontrar essa potencialidade. E é isso que faz a diferença. Quando eu estava no meu desenvolvimento, um dia eu estava voltando de uma viagem e eu gostava muito de tirar fotos no avião, assim, nas nuvens. Por isso que eu tenho essas fotos que eu mostrei aqui para vocês. Eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês qual foto que era. E eu viajando de madrugada, assim, um dia estava amanhecendo e eu vendo o dia amanhecer no avião. E eu estava lendo um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Galway. Ele é o pai do coaching. E tem uma frase nesse livro que me chamou muita atenção e está relacionada ao conceito também que está no livro. Ele fala que nós temos o nosso momento de desenvolvimento. E quanto mais você mesmo se cobra em relação a esse desenvolvimento, de estar em um patamar além do que você está de verdade, menos você consegue se desenvolver. Porque essa cobrança, ela vai te levando a um nível de estresse e você paralisa. Ou seja, o medo, né, de não conseguir e essa cobrança da sua própria mente, ele chama de ser um e ser dois, né? O nosso ser um é como se fosse a nossa mente racional, e o nosso ser dois, o nosso corpo, a nossa natureza. E ele faz a analogia com o tênis é o seguinte, quando a sua mente está ali controlando o seu desenvolvimento, ela te traz uma cobrança falando para você, você não vai conseguir, você não pode, é mais do que você pode, isso aqui você não vai fazer. E quanto mais você deixa a sua mente tomar conta, menos você consegue se desenvolver. E ele traz um conceito de aprender a aprender. O que é isso? Aprender a aprender. Quando você descobre que o aprendizado ele é natural, você libera a sua mente dessa cobrança e permite que você esteja disposto a aprender. Isso é para qualquer coisa. Qualquer coisa que você esteja disposto a aprender, se você libera da sua mente, o seu corpo, a sua natureza, você vai aprender de uma forma natural, sem essa cobrança. Eu consigo.
eu não consigo. Não, você simplesmente aprende. E aí que tá, né? Encontrar o seu diferencial, encontrar a sua essência, e estar nesse trabalho interior de se permitir desenvolver, encontrando as suas potencialidades. E ele faz uma analogia interessante no livro, que ele fala assim: por acaso alguém critica um bebê de um ano e pouquinho que está aprendendo a andar, que ele cai? Não. É natural do processo de aprendizado do bebê. Levantar, cair, tentar de novo, cair de novo, até que ele tenha a habilidade de andar e de caminhar. E por que a gente quer pular essa etapa de aprendizado e permite, né, que a nossa mente fique nessa cobrança de você não consegue, você não conseguiu, não era assim, veja bem, não, impedindo você de realmente evoluir. Então é isso que vai fazer a diferença. E aí o segundo passo para você trabalhar o seu desenvolvimento, que foi o que eu descobri, o que eu percebi que realmente faz diferença no desenvolvimento da liderança, é você compreender o seu papel no time, o seu papel como líder. Qual é o seu papel como líder? Qual é o seu papel? O que você precisa fazer como líder para ter reconhecimento, para realmente tirar os obstáculos da frente, para fazer com que as pessoas cresçam. E para fazer com que as pessoas cresçam, você precisa de uma atuação direcionada. E o que chamou a minha atenção aqui na carta, que me fez perceber que eu estava no caminho certo, vou ler aqui para vocês a parte do desenvolvimento, que é uma parte que, assim, demonstrou o quanto isso era importante para mim. Deixa eu só abrir aqui que eu acabei fechando sem querer. Olha só, nossa atuação tem se tornado cada vez melhor devido à sua influência em nossas leituras e comportamento técnico e pessoal. Nos espelhamos em você para atingir nossas metas profissionais, para nos superar constantemente. E o principal, você nunca deixa de sorrir. Por falar nisso, já percebeu como seu sorriso é lindo? Quando falamos com você é nítido como sempre está sorrindo, sempre serena. Isso é repassado para nós que às vezes estamos tão distantes. Nos sentimos imediatamente abraçados. E aqui, ó, tem uma parte que eles falam aqui de encontrar o potencial. Aqui, ó, você incansavelmente acredita no nosso potencial, ainda quando surge aquele fio de insegurança ou de dúvida. Como fazer as pessoas sentirem que elas têm potencial, sentirem que elas podem contribuir mais, que elas podem entregar mais do que elas entregam ali no dia a dia, de incentivá-las a realmente sair do automático ali, né, de insuficiência para perceberem o potencial delas. E quando você, como líder, mergulha no seu autoconhecimento e entende o seu papel como líder no time, isso contagia as pessoas e mostra para elas que elas podem ir além. Isso mostra para elas que elas podem crescer, desenvolver e alcançar patamares maiores do que elas estão hoje. Isso é potencializar o que elas têm de melhor. Tem uma frase do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos e tem muitas frases dele disponíveis na internet. Ele é muito famoso assim pelo estilo dele, né, e como ele acreditava em liderança e o que ele fazia também, né, de impulsionamento em relação a pessoas. E tem uma frase dele que ele fala assim sobre liderança, que o verdadeiro líder, ele faz com que as pessoas encontrem o que elas nem imaginavam que elas tinham, ou façam o que elas nem imaginavam que podiam fazer. E essa é a essência. Esse é o papel do líder. E saber o seu papel dentro da liderança do time, ele vai realmente fazer diferença, exercer esse papel. E o último pilar aqui, o último aprendizado que eu trago para vocês dentro dessa estrutura é estabelecer ou compreender o seu lugar no time. Qual é o seu lugar no time? Como você faz parte dessa equipe? Qual é o seu papel nessa equipe? Como que você exerce esse papel dentro desse time? Qual é o seu papel? Como que você integra essa equipe? Como que você realmente contribui para essa equipe como um time? E tem um conceito, né, de mastermind que ele é muito forte. Quando as pessoas de um time, elas se conectam em um propósito, em um objetivo, isso se torna uma força muito maior. E se o líder está apartado da equipe, não se sente parte desse time, essa força ela não conecta. E aqui esse aspecto na carta ele aparece muito forte, de se sentir parte de um time forte, de uma equipe fortalecida. E isso me trouxe também, né, essa reflexão. Então, o que eu descobri, né, a partir do meu desenvolvimento? Que é necessário aprofundar no autoconhecimento, compreender e entender o seu diferencial,
o que te faz único. Segundo, compreender o seu papel na equipe como líder. O que você precisa fazer como líder? Qual é o seu papel? Como que você exerce essa liderança? Exercendo a liderança. Como que você exerce essa liderança? E terceiro, como que você compõe esse time? Como você faz parte desse time? E o que eu percebi? Que compreender o que acontece, como isso funciona, era tão rico, era tão importante, que eu não podia guardar para mim. E que tinham vários líderes e várias pessoas em posição de liderança que precisavam conhecer para que elas pudessem desenvolver os seus times. E tem tantos profissionais em posição de liderança que já estão há tanto tempo na cadeira. Mesmo que você esteja há muito tempo em posição de liderança, você ainda pode encontrar o seu diferencial. Você ainda pode encontrar esse caminho de desenvolvimento, sair da rotina ali do dia a dia. Como eu mostrei para vocês, eu estava assim, eu sei como é, eu sei como você se sente estando imergido nas atividades do dia a dia, tanta coisa para fazer. Eu me sentia assim, cansado, exausto, não queria conversar com as pessoas. Uma das coisas que eu fiz e que fez muita diferença foi colocar na minha agenda a prioridade que eu tinha com a equipe, com as pessoas. E eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. E essa frase dizia assim: o que está na sua agenda é o que você valoriza. E eu comecei a olhar o que estava na minha agenda. E na minha agenda só tinha reuniões com os meus pares, com o meu líder, com os clientes. Falei, tem alguma coisa errada? Muito errada. E no primeiro momento, conversando com os meus colegas, quando eu falava de priorizar a agenda com o time, os meus colegas falavam, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ter uma reunião individual com cada pessoa do meu time. Não tenho tempo. E eu pensava assim, como assim? Não tenho tempo. E eu também pensava dessa forma, não tenho tempo. Até que eu comecei a colocar na minha agenda e a priorizar. Então, aquele horário que eu definia era o horário de conversar com as pessoas da minha equipe. Era o horário de conversar, de olhar no olho, mesmo que não estivesse presente fisicamente, porque a minha equipe ficava dispersa, né, pelo Brasil todo. De olhar nos olhos, de perguntar como estava, de entender como eu podia ajudar e de estar entregue naquele momento. Eu estava sendo perfeita? Não, e nem ia conseguir ser, nunca ia conseguir ser. Mas eu comecei a compreender que eu era única e que do meu jeito eu poderia ser uma boa líder. Do seu jeito, você pode ser um bom líder, entendendo e compreendendo o que é esperado de você como líder, exercendo esse papel, encontrando o seu diferencial. É isso que vai fazer a diferença no seu desenvolvimento. E a partir disso, eu me comprometi e eu criei um propósito para mim, de levar isso para as pessoas, de levar isso para as lideranças, de mostrar esse aprendizado que eu tive, né, e como isso se conecta e como leva a um resultado realmente efetivo para que as pessoas em posição de liderança, para que os gestores, para que os líderes pudessem implementar no seu dia a dia e realmente ter um diferencial. Faz sentido para vocês? Me conta aqui, o que desses aspectos aqui que eu mostrei para vocês, que eu descobri, que fizeram diferença, você pode implementar no seu dia a dia e que faz sentido para você implementar? Aprofundar no autoconhecimento, compreender o seu papel como líder e estabelecer o seu lugar na equipe. Qual desses pilares você acha importante e que você já pode implementar no seu dia a dia? Me conta aqui. Enquanto vocês escrevem, só para compartilhar, né, o quanto que essa carta fez diferença no meu desenvolvimento. Porque foi a partir desse dia que eu percebi que eu realmente poderia ser uma líder com um diferencial, né? Que eu poderia sim desenvolver pessoas. E que aquela referência que eu tinha, que eu não conseguia, que meu perfil não permitia, não era verdadeira. Foi aí que eu me enchi realmente de força, de coragem para continuar a jornada e realmente poder impactar a vida das pessoas e ensinar isso para as pessoas no dia a dia. Então, vou deixar aqui para vocês, né, esse aprendizado, esse conhecimento. Quem quiser ter acesso aqui ao material, é só me falar que eu encaminho. E muito bom dia. Espero ter trazido aqui para vocês um pouco de conhecimento, compartilhando a minha história. Eu ainda não havia contado essa história, né, em live. Então, sinto feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Então, um grande abraço e tenham todos um bom dia, um ótimo dia. E nos vemos em breve, viu?